Saudações, galera! Estamos aqui de volta com mais uma lista de exercícios. As 5 primeiras questões que estão aqui, elas são retiradas diretamente da teoria que foi repassada, tá? Então, não tem nem muito o que questionar ou comentar alguma coisa sobre elas, tá? Então, por isso que se a gente olhar para a questão número 1, dentro dos conceitos iniciais, o que podemos afirmar? Muito fácil. Luz não é o agente sensibilizador do nervo óptico, é dos olhos. Luz não é um agente estimulador do cérebro. Raio de luz é a representação esquemática da luz. Sim, estava lá inclusive o nosso desenho, tá? Então, letra C. Raios de luz são divergente, convergente e cilíndrico. Onde é que nós vimos a nossa teoria adstringente? Onde é que nós vimos esparsos ou planificados? Em lugar nenhum. Então, letra C. Em relação à questão da representação gráfica da luz natural, para vocês terem uma noção, é uma energia radiante? Está lá na teoria. Mas a vibração acontecer nos planos x, y, z, que representam a direção de propagação do raio luminoso, ocorre vibração em todos os planos? Olhe bem, a própria questão que está escrita aqui é totalmente diferente do que foi posto na teoria. Mais grave ainda é a letra C, que fala em 3D. Se a representação é plana, então não dá nem para ser 3D. Por isso, a luz natural é considerada uma energia radiante e já era o suficiente para resolver essa questão. Sobre as classificações do meio, eu vou dizer para vocês que o que aconteceu aqui foi uma mistura de coisas, por isso que nenhuma das alternativas está correta. Então pense uma coisa, opaco não passa luz nenhuma, translúcido passa pouca luz e transparente passa muita luz. Então estava tudo misturado aí, por isso que a resposta é a letra D. Sobre sombra e penumbra, o que estava acontecendo com A e C era uma mistura das duas coisas. Já em compensação, a letra B é a única correta, porque quando a luz emitida por um objeto for de única fonte numa região do espaço, então um objeto a uma certa altura produzirá uma sombra no mesmo, não uma penumbra, porque a fonte de luz é única, é pontual. Tá? Então, essas 5 questões aí era mais um reforçozinho de teoria para vocês darem uma observada. Vamos então agora para alguns conceitos interessantes. Tá? Então, Universidade Federal do Acre. Sentado numa cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro em pé atrás dele. As dimensões relevantes são dadas na figura. A que distância horizontal dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro? Então, pensa aqui, ó. Aqui está o rapaz. Ele está a 80 centímetros do barbeiro. Perfeito. Então, se você for observar que o barbeiro está a 1,30 m do espelho, a imagem do barbeiro vai se formar a 1,30 m atrás aqui do espelho. Se forma 1,30 m atrás do espelho, mais 80 centímetros dos olhos do rapaz, vai dar 2,10 m. É um cálculo bastante simples, tá? Então, simplesmente, você tem que observar que se está a 1,30 m, o objeto do espelho vai estar a 1,30 m a imagem do espelho. Guarda esse conceito porque vai ser exatamente a mesma coisa para fazer esse número 7. Porque ó, sobre um vidro de um espelho plano, coloca-se a ponta de um lápis. Então, a ponta do lápis está em cima do vidro. Verifica-se que a distância entre a ponta do lápis e a imagem, tá? Ou seja, a ponta do lápis é o objeto. A imagem está a 12 milímetros. Então, vamos supor, vou aproveitar aqui o cantinho da folha aqui para vocês pensarem, certo? Então, entre a ponta do lápis e a imagem que está atrás do espelho, tem 12 milímetros. Portanto, entre a ponta do lápis e o espelho, não, exatamente, o espelho vai ser exatamente metade dessa distância. Pensem, daqui até aqui e até aqui, 12 milímetros. Se as distâncias são iguais, metade de 12 milímetros vai dar 6 milímetros. Essa situação aqui, certo, que vem lá da Universidade de Uberaba,
O Klaus, um menininho de 7 anos, ficou desconcertado quando foi olhar de frente no espelho em seu armário, vestindo uma blusa onde tinha o seu nome escrito. Viu qual imagem? Gente, todo mundo já viu isso. Coloquei essa questão porque estava numa questão de vestibular, mas é a coisa mais natural que tem. É óbvio que é a letra D. Se o espelho é um espelho plano, é um espelho normal, você já fez isso várias vezes. Agora, essa questão, se ainda tiver dúvida, olha, pega uma camiseta e vai para frente do espelho. Você vai descobrir que é bem assim. Tem uma outra situação também. Algumas ambulâncias, na frente delas, tem a escrita exatamente assim, que a gente chama espelhada. Por quê? Porque quando o motorista olhar no retrovisor, vai encontrar do jeito certo. Não são todas, mas algumas são assim, tá? Então, essa é uma questão bastante simples também. Agora nós começamos os nossos cálculos, tá? O ângulo entre dois espelhos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. É aquela história de dois espelhos conjugados. A quantidade de imagem, quanto será? Então vamos pegar 20 graus. Na realidade, esse tipo de exercício aparece muito por aí, em muitas universidades. É só pegar 360 e dividir pelo ângulo menos 1. Tem até, se você procurar na internet, a dedução geométrica dessa fórmula. Não coloquei essa dedução porque, bem certo mesmo, vai trabalhar com geometria, vai trabalhar com algumas outras coisas e vai acabar dando um nó na cabeça. O importante é você guardar que o número de imagens é 360 dividido pelo ângulo, menos 1. Então, 360 dividido pelo ângulo, se o ângulo é 20, 360 dividido por 20 dá 18, menos 1, 17 imagens. Então está lá a letra D. É um cálculo muito simples. É até, vou dizer bem claro, uma base boa para esse exercício aqui. Esse exercício 10, vou dizer assim, 3 bailarinas estão entre 2 espelhos planos fixos. O diretor consegue uma cena onde são vistas 24 bailarinas. O ângulo entre os espelhos vale quanto? Então vamos pensar, ângulo entre os espelhos, 24 bailarinas. Aqui já está a definição para você trabalhar. Se são 24 bailarinas que o diretor está enxergando, ele está vendo as 3 bailarinas mais 21 imagens dela. Então, se são 3 bailarinas e 21 imagens, tem 7 imagens de cada uma. Portanto, o n da fórmula aqui é 7. Então, 360 por alfa menos 1, o 7 fica ali. O 1 que está diminuindo passa somando, vai dar 8. Tá? Aí, se você tem 8 e o alfa, você pode mudar o alfa e o 8 de lugares. Vai ficar 360 dividido por 8, vai dar 45 graus. Gente, vocês já viram muitas vezes nesses filmes aquela imagem onde tem muita gente, muitos lutadores, tem muita, por exemplo, uma filmagem onde precisa montar uma batalha em algum lugar? Na realidade, isso é feito por associação de espelhos dentro da imagem. O computador simula uma associação de espelhos e pega aquela quantia de pessoas que de repente pode ser 10 pessoas e transforma em 100. É o que aconteceu nessa história das bailarinas. Então, esse é um modo que a gente tem de trabalhar espelhos planos conjugados formando ângulo. Se você pegasse, por exemplo, e colocasse, tá, dois espelhos que estão um na frente do outro, o que ia acontecer? Ia acontecer que o ângulo entre os dois, tá, seria zero. Por quê? Porque não tem ângulo entre eles. Então, 360 dividido por zero dá 0 menos 1. Então, você vai montar uma coisa que daria resultado incorreto. Por isso que você tem aquela imagem infinita, quando você está lá no shopping Zipperer e vai subir a escada e tem um espelho na frente do outro. As imagens são infinitas exatamente por conta disso, tá? Então, aí está a nossa fórmula, aí estão os cálculos, é bem interessante, dá uma revisadinha em tudo para poder fazer a avaliação, tá bom?
não se esqueça, se precisar falar comigo, você tem 3 canais de comunicação. O próprio Classroom, algumas pessoas de vez em quando colocam observações ali e a gente responde. Além disso, WhatsApp 999434229 ou ainda por e-mail sslb1964@gmail.com. Vamos nos preparar para a avaliação. Ela não está difícil, ela está bastante simples, baseada exatamente nessas coisas que estão ou na teoria ou nos exercícios repassados. Até a próxima, valeu galera!